E o tema quente agora é o encontro do Trump com o Lula. Isso mesmo que você está me ouvindo. Durante muito tempo, o Trump e o Lula eles já se xingaram de longe, mas agora eles estão dizendo que eles têm uma química muito excelente, muito boa. E tudo começou em 2025, para você entender a história, quando os Estados Unidos colocou tarifas altas em produtos do Brasil. E essas tarifas, elas afetaram várias áreas da economia e também causaram tensão diplomática. O Lula, ele reagiu defendendo a soberania do país e disse assim, que o Brasil, ele não iria se submeter a ninguém, muito menos aos Estados Unidos. O Trump, por outro lado, ele criticou o Brasil, mas ele afirmou que ele ama de paixão, que ele ama de coração o povo brasileiro. Isso é muito interessante ver como, mesmo com essas críticas duras, ambos acabam mantendo um certo cuidado em não ofender diretamente a população do outro país. Isso também acaba mostrando que a política externa ela é feita de sinais, palavras e também de estratégias e, de alguma forma, nem sempre só de ataques ou de elogios diretos. Em julho, o Lula foi direto. Ele chamou o Trump de imperador do mundo, ou seja, foi uma declaração muito forte. Sabe por quê? Porque o Lula deixou claro que o Brasil é um país soberano e que o Brasil, ele não vai aceitar pressões externas. Do outro lado, a Casa Branca ele respondeu, de alguma forma afirmando que o Trump ele é um líder forte e que suas ações acabam ajudando o mundo de coração. E esse é um exemplo clássico de diplomacia. Cada lado acaba mostrando a sua força, mas tenta não fechar totalmente o seu diálogo. Em agosto, o Trump disse que o Lula ele poderia falar com ele quando ele quisesse. A qualquer momento, a qualquer instante, o Lula poderia falar com o Trump. Mas, de alguma forma, o Lula tentou. Ele respondeu com cautela, dizendo que ele só ligaria se sentisse que a conversa seria séria. Mas aqui, sabe o que nós vemos? Uma certa estratégia de cada lado. De um lado, o Trump mantém a imagem de firmeza, de homem duro, né? E do outro lado, o Lula acaba mantendo a soberania nacional. É quase como um jogo de xadrez, mas com palavras e com gestos. E após tempos de discórdia e desunião, chegamos ao período da ONU. Os dois acabaram se encontrando rapidinho. O encontro dele foi muito rápido, o encontro do Lula com o Trump foi muito rápido. Só que aí, durante esse encontro, eles trocaram abraços e o Trump disse, inclusive, que rolou uma química excelente entre os dois. O Lula ele manteve uma certa postura firme, mas cordial. Nada de se humilhar diante do presidente dos Estados Unidos, mas ele mostrou uma certa abertura. E isso é um momento simbólico, né, de briga pesada, a cordialidade, em apenas alguns segundos. Ou seja, nós vemos, né, na mídia, essa briga, esse conflito, mas na verdade nos bastidores há cordialidade, há abraços, há simpatia. E esse abraço ele não foi somente um gesto, é apenas um sinal para o mundo de que sim há possibilidade de diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o Trump e o presidente Lula. Então nós podemos imaginar o que se passa nos bastidores. Nós temos assessores, tradutores e também os ministros. Tudo isso influencia muito a percepção pública. E mesmo sendo ali um encontro muito breve, bem rápido entre os dois, acaba podendo mudar sim a narrativa internacional sobre o Brasil e os Estados Unidos. Então esse acordo, né, essa nova fase da amizade entre os dois pode de alguma forma mudar e muito o rumo do Brasil e também dos Estados Unidos. Aqui também é interessante a gente perceber como que a mídia e também as redes sociais amplificam esses sinais. Cada gesto acaba sendo interpretado e também comentado globalmente. Essa história acaba mostrando como diplomacia é cheia de sinais e também de gestos. Um abraço que ocorreu entre o Trump e o Lula pode valer mais do que 1000 palavras. O Lula e o Trump ainda têm diferenças profundas, isso não vai mudar. Mas agora há espaço para o diálogo. A pergunta que acaba ficando é, será que essa química que o Trump mencionou vai virar acordos reais
ou é somente um espetáculo político para todo mundo ver, para todo mundo observar? E mais, como que essas decisões entre os dois podem afetar o Brasil, o comércio, a política interna e também a imagem do país no mundo? De briga à cordialidade, a relação entre Brasil e Estados Unidos está longe de acabar, mas vale a pena ficar de olho. Sabe por quê? Porque cada passo desses líderes pode sim mudar o cenário político e também econômico. E para você, o que parece mais provável? Que eles consigam se entender de verdade, né? Ou que a tensão acaba voltando a crescer? Deixe para mim nos comentários e se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilha, porque quando você faz isso, você ajuda muito o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, você tem acesso a todos os vídeos postados no canal em primeira mão. Até o próximo vídeo!